Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, a ideia de aulas de ciências à distância, essas aulas remotas para chegarem até vocês que são nossos alunos. Mandar um grande abraço para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Mandar um abraço para todos os professores, para todos os diretores, para todos os componentes, eu diria assim, das secretarias de todas as escolas, todos, na verdade, todos os profissionais, que são responsáveis pelo ensino da cidade de Ribeirão, estadual, municipal. Lógico que nós compomos a rede municipal, mas nossos colegas também do estado estão aí se desdobrando, todos os professores que muitas vezes são esquecidos, é só um desabafo, e agora estamos tendo que nos virar, e formar nossas aulas. Não tínhamos tanta habilidade ou habilidade nenhuma nessas aulas gravadas, e mandar uma força para esse pessoal. A gente ainda não sabe quanto tempo vai passar afastado de vocês, que são os nossos alunos, mas dizer a vocês que tenham paciência, que se cuidem, se protejam, e guardem as pessoas que vocês amam em casa, porque esse momento de pandemia, esse momento de transferência desses micro-organismos que nós não conseguimos ver, obviamente, acabam matando essas pessoas muitas vezes que nós amamos. Então tenham muito cuidado, se tiverem que ir à rua, usem máscara ou álcool em gel. Quando chegar da rua, tirem a roupa rapidamente, tomem um banho, se protejam, lavem os braços direitinho com água e sabão. Tentem se proteger. A gente não sabe quem está doente, as pessoas não têm má intenção, diria assim, na rua, mas às vezes a gente não sabe quem está doente, quem está bom, e nós acabamos aí adoecendo. Então temos que ter muito cuidado ainda nesse período. Vamos falar um pouquinho de astronomia para o pessoal do 9º ano. Vamos tentar entender e explicar como essa ciência, que é tão fabulosa também, justifica as mudanças que acontecem nos astros, quais são as interferências, a relação direta conosco em nosso planeta, Uma vez que a gente tem aí inúmeros planetas no universo aí, de uma forma geral, e que a gente acredita que só tem a vida no planeta Terra, Não se tem nada comprovado que fale que existe outras vida em outros planetas, Mas a gente tem bilhões de planetas aí, e a gente não sabe se em outras galáxias aí, de repente, pode ter vida também. A gente está aí nessa busca, nessa ideia de estudo, de confirmação em cientistas e pesquisadores, mas a gente não tem essa confirmação. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de astronomia para o pessoal do 9º ano. E a história dessa astronomia, que na verdade é uma grande área científica que é responsável por muitos avanços dentro da história e de uma maneira geral, desde Copérnico lá atrás, Galileu, Kepler e de Newton, a gente já fala nesses cálculos, nessa ideia de que o planeta tem uma posição e que ele roda, ele faz um movimento de rotação e de translação, em torno dos outros planetas, do Sol de uma maneira geral, em torno dele mesmo, Tem um satélite natural que é a Lua, e que facilita a estabilidade, que nós temos também a força da gravidade, que a gente já falou aqui outro dia, que é essa força que acaba nos impulsionando para baixo, nos trazendo para baixo, essa força de atração, que faz com que a gente consiga andar naturalmente. A gente sabe que na Lua, no espaço, de uma maneira geral, não existe a gravidade e não existe facilidade de locomoção. E o que é astronomia propriamente dita? É, na verdade, um conglomerado de informações. Na verdade, é uma ciência natural que se preocupa basicamente em estudar esses fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre e a estrutura desses corpos celestes, como são os planetas, as estrelas e ainda outras estruturas, que são os cometas, as galáxias, as nebulosas. Então, na verdade, a astronomia seria essa ciência que tem essa condição de fazer esse estudo, de fazer essa pesquisa,
e também até estudar o próprio espaço de uma forma geral em si, né? A palavra astronomia vem do grego, que significa astro, e lei. Então, estudar essas leis que organizam, eu diria assim, o planeta, o espaço, todo o universo de uma forma geral, e a composição de todos esses planetas, como eles funcionam, se existe ou não essa possibilidade, né, de se encontrar água ou em Marte ou em outro planeta, que mostre que em algum momento da sua história houve possibilidade de ter vida ali. A história da astronomia, né, fala de civilizações mais antigas que já tratavam esses astros como divindade, né? E esse estudo desses movimentos planetários, essas estrelas, e que permitem a esses povos mais antigos a distinção, a formação entre épocas, inclusive de plantio e de colheita. E a gente ainda fala muito nisso até hoje, né? A época de lua cheia, época de não sei o que, vai ser época de plantar isso, plantar aquilo, mas os povos mais antigos tinham essa característica mais comum, essa definição mais aguçada, mais trabalhada, eu poderia falar assim. Algumas das culturas antigas, como os maias, por exemplo, os chineses, os egípcios, os babilônios, foram capazes, inclusive, de organizar, de elaborar, de produzir calendários baseados diretamente nos movimentos do Sol e dos outros astros. Então, assim, tinha uma interferência direta nesses povos mais antigos, né, que nos antecederam, eu poderia dizer assim. Os gregos antigos também contribuíram muito para esse avanço da astronomia. Muitos desses filósofos eram gregos, né? Eles conseguiram elaborar modelos que explicam até hoje, ou que explicaram para cientistas mais atuais, esse formato da Terra, as estações do ano, como os movimentos do Sol acontecem, os movimentos da Lua, perdão, de outros planetas que acabam sendo visíveis a olho nu em determinado momento, né, do período do ano. E um desses filósofos era Tales de Mileto, perdão aí pelo equívoco aí na escrita, que considerava a Terra um disco plano preenchido por água. Pitágoras de Samos, que na verdade também acreditava que a Terra apresentava um formato esférico. Já Aristóteles, de Estagira, né? Estagira é o nome dele, né? Que foi antes de Cristo, tudo antes de Cristo, né? Explicou que as fases da Lua, dependiam da iluminação do Sol, ao observar a formação de sombras durante os eclipses. E também defendia a ideia, a hipótese de que o universo fosse finito e esférico, e que juntamente aos astros fosse imutável. Sempre existiu e sempre existiria daquela forma. Com o passar dos anos, a gente foi entendendo que essa ideia foi mudando e os novos cientistas aparecendo foram confirmando essa possibilidade de mudança. A visão de Aristóteles do sistema solar era qualitativa, pois usava de poucos recursos matemáticos na época para justificar o seu modelo. Sua interpretação logo tornou-se aceita, acolhida, defendida e difundida e falada por muitos e muitos séculos, e assim contribuindo para a propagação de conceitos físicos e astronômicos equivocados, porque ele tinha uma ideia limitada do que a gente tem como universo planetário hoje, né? Mas é aquela história da primeira ideia, das primeiras ideias. Então, essas primeiras ideias são as mais difíceis de serem obtidas. Depois, embasado nesse conhecimento, novos cientistas começaram a contestar essa colocação de Aristóteles. E aí, entre esses equívocos, a gente pode ressaltar o éter, né, que é a substância proposta por Aristóteles, que comporia, né, os corpos celestes e que já existiam de uma forma para ser investigado em meados do século XIX. E Aristarco de Samos, né, foi o primeiro filósofo a propor que a Terra se movia em torno do Sol.
quase 2.000 anos antes de Copérnico, perdão, e também conseguiu medir o tamanho do Sol e da Lua em relação à Terra. Erastótenes de Cirene, né, calculou com uma boa precisão o diâmetro da Terra. Então, assim, a gente teve uma gama de excelentes filósofos que também eram cientistas, em sua grande maioria também matemáticos, porque lançavam mão dessa ideia matemática, da ideia dos cálculos, para justificar suas teorias, seus pensamentos. Então foi uma época muito rica de pesquisadores também, onde os seres humanos, naquela ocasião, se desprendiam, se davam a condição de escutar mais, de escutá-los mais, eu diria assim. E a partir dessas ideias, desses cálculos feitos desses excelentes pensadores e pesquisadores, é que chegamos ao que temos hoje, mas muita mudança aconteceu. As primeiras tentativas de descrição do sistema solar colocavam ele no centro do universo, né? A Lua e os demais astros que giravam em torno da Terra. Esse modelo de sistema solar, concentrado na Terra, ficou conhecido como geocêntrico na época, na ocasião, para esses pesquisadores, esses pensadores, esses filósofos, esses seres que investiram uma boa parte do tempo da vida deles para justificar essas mudanças nos astros, eu diria assim. O apêndice do sistema geocêntrico foi o complexo do modelo ptolomaico, que foi proposto pelo cientista grego, Cláudio Ptolomeu, que foi também 85 a 165 depois de Cristo. Esse modelo apresentava diversas órbitas circulares que descreviam com relativa precisão movimentos dos planetas conhecidos, mas ainda não era capaz de explicar o movimento retrógrado de alguns planetas, quando observados da Terra. Esse modelo foi usado até a época do Renascimento científico no século XVI, ou seja, também foi muito falado, muito comentado, muito debatido para depois se mudar. Em 1608, Galileu Galilei, uma letra da minúscula aí, me perdoe, enfrentou as ideias geocentristas da época, bem como a visão de imutabilidade nesses astros proposta por Aristóteles, que aperfeiçoou o telescópio e utilizou para observar essas características, essas crateras que a Lua possuía, as fases de Vênus, e também descobriu os satélites naturais de Júpiter, que aí ele comentou e colocou e acabou dando esses nomes que vocês estão vendo aí. Então, assim, na verdade, um processo também de evolução entre os cientistas, porque muitos desses cientistas tinham como base os seus grandes mestres, que eram aqueles que vieram antes deles. O primeiro modelo matemático capaz de predizer, de determinar as órbitas planetárias com maior precisão, porém com um grau de complexidade muito alto, foi atribuído ao astrônomo francês Nicolau Copérnico, né, que viveu aí entre os anos de 1473 e 1543. Copérnico abandonou a visão geocêntrica, atribuindo em seu modelo ao Sol o centro do sistema solar, no qual a Terra orbitaria, e considerou o Sol como astro-rei em uma trajetória circular, completando uma volta considerada normal a cada ano, que é essa ideia que se permanece, né? Nessa representação, a inclinação do eixo de rotação da Terra seria a responsável pela divisão das estações do ano, e o movimento retrógrado de alguns planetas, como Marte, e a mudança de luminosidade, né, dessa condição, eram explicados como os usos de diversas órbitas. Então foi aí que Copérnico começou a mudar a história da astronomia. A astronomia é uma área de conhecimento bastante ampla e com várias subdivisões. Entre elas, a gente pode lembrar da astrobiologia, astrofísica, astronomia planetária, e aí a gente tem a astrobiologia,
a evolução dos sistemas biológicos dentro do universo. A astrofísica, o estudo das propriedades físicas dos corpos celestes, como a densidade, temperatura, luminosidade, entre outras coisas. A astronomia planetária, que é o estudo dos sistemas planetários, com maior ênfase no sistema solar, que reúne física nuclear, geologia, meteorologia, entre outras coisas. Então, a astrologia acaba trazendo para nós, eu diria assim, uma gama de conhecimentos, uma pleia de conhecimentos, eu poderia falar assim, de outras áreas que também acabam se interligando, que também são importantes, que estão diretamente relacionadas entre si. O universo, por exemplo, como definição, a gente tem normalmente em noites mais sem lua, em locais pouco iluminados, por casas, ruas, edifícios, ou seja, em cidades menores, cidades do interior, a gente pode ver uma infinidade de pequenos pontos luminosos no céu que são chamadas ou consideradas de estrelas, que são esses corpos celestes, que têm uma importância, uma relevância na definição propriamente dita do universo ou da astronomia, porque é a base do início desse conhecimento de tudo, estudar ou observar os céus, o céu principalmente no período noturno, onde você consegue visualizar mais do que aquela camada azul e de nuvens. E ao observar o céu ao olho nu, nós conseguimos ver uma parte mínima do que chamamos de universo. Já na observação do céu feita com auxílio de um telescópio, que seria um instrumento para enxergar bem melhor a distâncias enormes como essa, é possível a gente perceber que o número de corpos celestes é muito maior e também pode-se ver detalhes nas formas e na cor desses astros. Então, dependendo do instrumento técnico que você utilize, essa visão fica bem ampliada, bem melhorada. A atmosfera da Terra, por exemplo, contudo, limita a atuação dos telescópios terrestres. Por esse motivo, são utilizados telescópios espaciais, como é o telescópio Hubble, que é muito famoso, que recebe o nome de um cientista que também deu a vida procurando informações por todo o universo, eu diria assim, de uma forma geral. Então, para as pesquisas astronômicas mais sofisticadas, a gente utiliza esse, que é um dos maiores telescópios do planeta, ou pelo menos um dos mais famosos. Além desses instrumentos, como o estudo do universo, os cientistas ainda também têm outros equipamentos de informáticas para cálculo. Não é feito mais à mão, os cálculos são feitos por computadores, tratamento de dados, de imagem recebidas por telescópios, são realizadas aí grandes e enormes simulações para se entender todo o processo do universo. Então, a astrologia tem seu glamour, tem suas informações, traz para a gente a ideia de muitas mudanças, as explicações de muitas mudanças que acontecem no nosso planeta também, e também fala de um processo evolutivo, de um processo de transformação. O universo é composto por aglomerados de galáxias, com nebulosas, estrelas, cometas, planetas, e cada planeta naturalmente com seu satélite. Ou nem sempre, né? Na verdade não existe uma regra para isso. Nem todos os planetas possuem satélites naturais. No caso do planeta Terra, a gente tem animais, rochas, que na verdade são formação depois desses conhecimentos astronômicos, astrológicos, né, eu diria assim, que acabam dando uma ideia de entendimento melhor a respeito de alguma coisa. As estrelas nascem a partir de nebulosas constituídas de grande parte por gases, poeiras e partículas sólidas. Os cientistas explicam que existe, na verdade, uma atração recíproca entre as partículas de matéria que compõem uma grande nuvem e a própria nebulosa. Essa atração é denominada, como nós já entendemos, como força de gravidade. Em razão da forma de gravidade,
a matéria que constitui uma nebulosa acaba se agrupando, compondo uma massa compacta e formando o que nós conhecemos como astros. Então, assim, a gente tem uma ideia dessa formação, dessa organização, uma ideia da utilização de instrumentos para determinar a astronomia, ou essa ciência mais abrangente, mais tecnicamente falando, a gente precisa muito desse auxílio tecnológico, né? A luz das estrelas, que a gente fala muito no brilho dessas estrelas, né? Pode até parecer estranho, mas quando a gente olha para as estrelas, a gente muitas vezes está olhando e vendo o passado dessas estrelas. Muitas dessas estrelas já se extinguiram, já não existem mais, já conseguiram, mas só que elas só chegam até nós agora. Se a estrela estiver bem longe mesmo, ela pode até nem mais existir da forma como a conhecemos ou conseguimos visualizar e, inclusive, ter se transformado em outro corpo celeste. Quando observamos uma estrela, estamos captando a luz que ela emitiu para o espaço. A luz é uma forma de energia que viaja com a incrível velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Mas como a distância entre os corpos celestes também é grande, pode levar um bom tempo para que essa luz das estrelas acabe chegando até nós. Então, assim, o que a gente tem de entendimento sobre o universo ainda é muito pouco diante daquilo que nós podemos ainda descobrir. Quando eu falo nós, eu falo dos cientistas, eu falo dos seres humanos. Então, toda a mudança que acontece no planeta também perpassa pela ideia desse conhecimento do universo. Então, a gente precisa entender mais e tratar melhor o nosso planeta, para evitarmos muitas mudanças que podem até acontecer em nosso planeta e nos prejudicar mais ainda. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço do professor Sergival e até a próxima aula.